Olá, um vídeo antecipado, em vez de ser no domingo, eu tô antecipando para hoje, na quarta-feira. Devido à repercussão do vídeo do Festival Passo a Passo, eu decidi fazer um complemento com um tema específico que tudo tem a ver com a questão patrimonial ali do Centro Histórico, né? E aí, quando passar o Festival Passo a Passo, aí eu vou fazer uma parte 2 do festival em si, né? Como que foi a repercussão do vídeo, como foram os 3, 4 dias de evento e tudo mais, e uma atualização, né? Até porque eu fiz na prévia. Para quem não me conhece, meu nome é Hila Ruda, eu sou pesquisadora e eu faço alguns vídeos aqui pro YouTube, de alguns temas como políticas culturais, gestão cultural, patrimônio imaterial, museus, indicadores culturais, educação patrimonial, educação museal e curadoria de museus. São assuntos que eu domino e eu posso falar mais especificamente Manaus, Amazonas ou temas mais gerais também, como já tem vídeo aqui no canal. Vamos lá, vamos começar. O tema de hoje é equipamentos culturais municipais. O que são equipamentos culturais? São edificações destinadas às práticas culturais, ou organizações culturais das mais diversas tipologias, podendo ser teatro, cinema, biblioteca, arquivo, galeria de arte, museu, hemeroteca, cinemateca e centros culturais. Comumente, os equipamentos culturais, eles são entendidos assim no senso comum, e mais falados como espaços culturais, né? E aí esses equipamentos culturais, eles também podem ser entendidos como sinônimos também de casa de cultura, espaço de cultura, complexo cultural, conjunto cultural, centro de cultura e ponto de cultura, né? Mas, como eu já disse, é mais conhecido como espaço cultural. Como aqui eu uso os termos técnicos da gestão cultural, eu vou usar o oficial, que é equipamentos culturais. E vou falar sobre os equipamentos culturais públicos municipais. Quais são eles? Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista, Museu da Cidade de Manaus, Paço da Liberdade, Café Teatro, Centro Cultural Oscar Ramos, Museu do Porto, que está sob contrato de comodato. Antes, o Parque da Criança era da Manaus Cult, mas agora não é mais, é de outra secretaria municipal, tá bom? Então vamos lá. A Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista é o equipamento cultural municipal mais antigo, né? Ele tem uma lei de criação que é de 67, a Lei 971, de 2 de janeiro de 1967, e tem um decreto de regulamentação do número 27, de 12 de março de 75, né? Ela está situada ali na Praça do Congresso, né? Conhecida como Praça... acho que é Ângelo Bittencourt, se não me engano o nome oficialmente da praça, mas ela é conhecida popularmente como Praça do Congresso. Assim como a Praça da Saudade é o nome popular, mas é Praça 5 de Setembro, né? Enfim, essa biblioteca, o prédio dela foi restaurado e foi entregue, não tem tanto tempo assim, e a biblioteca tá lá, e tem pouca divulgação, pouca frequência, às vezes eu vou lá para estudar. Tem uma sala de estudo bem bacana, pode levar o notebook, tem um bom acervo e ela precisa ser mais divulgada. Ela não está exatamente naquela área de centro antigo, ali próximo do Paço, mas ela está numa área que é mais considerada escolar, é perto de duas escolas, do CETAM e outras escolas do centro que poderiam frequentar mais essa biblioteca, tá? Fica a dica. E aí o foco principal aqui vai ser dos equipamentos culturais municipais que estão ali na área do centro antigo, que também era para ser dado visibilidade a esses equipamentos no Festival Passo a Passo, já que é naquela área do entorno da Praça Dom Pedro II, enfim. O que nós temos ali?
o Museu da Cidade de Manaus, que é o Paço da Liberdade, a antiga Prefeitura de Manaus, que eu já falei um pouco dele no vídeo anterior do festival, né? Ele é o primeiro museu municipal, assim, de criação mesmo da prefeitura. Ele tem uma lei que é uma lei antiga, na verdade, Lei 1616, de 17 de junho de 82, né? Sancionada pelo prefeito João Mendonça Furtado. Esse museu era para ser onde hoje é o prédio de Teatro da Instalação, mas esse projeto nunca foi efetivado. E o projeto de Museu da Cidade foi retomado na época de restauro de alguns prédios históricos ali da prefeitura, né? E aí fizeram o anteprojeto museológico do Museu da Cidade, do museólogo Maurício Caldas, na época, para fundamentar o projeto de restauro do Paço da Liberdade, antiga prefeitura, né? E aí a obra foi entregue em 2013. No final do ano de 2013, o curador Oscar Ramos começou um trabalho de musealização, né, de ter algumas exposições de arte lá, até que se implantasse o Museu Histórico de Manaus, da cidade. Então ele fez esse trabalho e ficou como curador do museu até o seu falecimento, né? O museu foi entregue no aniversário de Manaus, né, 24 de outubro de 2018, né, com uma exposição interativa, tecnológica sobre a história da cidade, né. Esse museu, ele não está com quadro funcional completo. Ele tem pouquíssimos funcionários, como eles chamam de diretor, mas não tem na estrutura administrativa da Manaus Cult, que é a gestora, esse cargo diretor do museu. Ele não existe de fato, né? O que existe é gerente do museu, que está na estrutura da administração da Manaus Cult. E quem atua lá, que acaba atuando como administrador, é uma pessoa em cargo comissionado, que está lá fazendo um bom trabalho, mas não tem quadro técnico, não tem ainda, por exemplo, um assessor técnico, realmente um diretor, né? Porque a lei do museu, essa anterior, ela precisa ser revogada e feita uma outra lei. A gestão passada preparou a minuta da lei, entregou para a Casa Civil, e eu não sei a que passo está isso na Câmara Municipal de Manaus, enfim, não sei, não tenho essa atualização. Mesmo como pesquisadora de museus, eu não tenho essa informação ainda, né? Porque algumas coisas do Poder Executivo Municipal, a gente tem que ficar caçando, porque tem coisas que está em processo de implementação e está em projeto de lei e a gente não tem acesso ainda, né? O público. E aí a questão é essa situação do Museu da Cidade. Não tem um quadro funcional, né, efetivo. Tem bastante monitores, sempre teve monitores que são estagiários, né? Já está há bastante tempo a mesma exposição. Então, está na hora de dar continuidade ao projeto de lei, né? Abrir concurso público na Manaus Cult direcionado para o Museu da Cidade, incluindo historiador, museólogo, sociólogo, administrador, né? Talvez um assessor técnico, enfim, aquilo que os profissionais que se enquadram dentro do caráter de um museu histórico, né? Sobretudo para contar a história de uma cidade. E temos o Café Teatro também, que por bastante tempo ele funcionou para espetáculos, sobretudo teatrais, né? Mas também teve musicais e demais, sendo muito utilizado para reuniões, conferências. Já tem um tempo que está sendo utilizado como sede administrativa da Manaus Cult, né? Da Fundação Municipal de Cultura e Turismo e Eventos. O atual diretor-presidente garantiu que no mês de setembro eles vão sair de lá, né? E vai retomar as atividades que eram do Café Teatro, esperamos isso. O Café Teatro ele precisa de uma
readequação, e existe um projeto para tal, para que de fato ele tenha as características de um teatro, porque ele ainda não tem, e tem regras para tal, né? Temos o Centro Cultural Oscar Ramos, que na prática funciona como memorial Oscar Ramos, né? O memorial do artista, curador Oscar Ramos, que fica na rua Bernardo Ramos, ao lado do Museu da Cidade de Manaus, Paço da Liberdade, né? Ele também precisa de uma lei de criação, ele ainda não tem. No momento ele tem, se eu não me engano, 2, 3 funcionários e monitoria, que são estagiários. Tem uma gerente lá do museu, cargo comissionado. Temos o Museu do Porto, que está em contrato de comodato com o Porto de Manaus, que é da esfera federal. E até o presente momento eu não tenho nenhuma informação de projeto da Manaus Cult de abertura do Museu do Porto. Então eu sugiro que, se não tem como abrir, entregar de volta para o Museu do Porto, né? Porque não faz sentido você pegar para o comodato e não ter condições mínimas para a sua reabertura. Antes a Manaus Cult geria o Parque da Criança, que fica ali no bairro do Aleixo, mas foi entregue para a Secretaria Municipal de Esporte, se eu não me engano. Então não está sob gerência da Manaus Cult. E ainda tem também a praça lá no bairro Dom Pedro, né, aquela praça de alimentação, que eu não sei até hoje por que está sobre gerência da Manaus Cult. Nunca entendi. É isso. No site da Manaus Cult não consta CC Oscar Ramos, não consta Museu do Porto. É isso, não consta todos, não tá lá todos. Da legislação eu já falei de algumas. E para finalizar, eu vou falar sobre o Centro de Arqueologia de Manaus, com a sigla CAM. Esse centro, o restauro foi entregue no final do ano de 2020, na gestão passada, né? Mas ele não foi entregue à população, ele foi entregue só à obra, com algumas pendências com a antiga a construtora que fez o restauro, né, que era a Biopó. Então ficou faltando algumas pendências para a gestão atual resolver, questão de restauro. Não foi aberto à população porque não tem exposição, não tem corpo técnico, ainda não está regulamentado como centro de guarda arqueológica. Aqui no Amazonas, que está regulamentado no IFAM como centro de guarda, tá o Instituto Mamirauá, no município de Tefé, o laboratório Alfredo de Mendonça, da Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, que fica em Manaus, lá no Palacete Provincial. Eu não sei se eles já saíram de lá, porque eles estavam com um local inadequado, que era no porão. Não sei como está a situação agora. O laboratório do Museu Amazônico, da Universidade Federal do Amazonas, fica dentro do campus universitário, né, no antigo mini-campus. O laboratório de arqueologia do Museu da Amazônia, que é do setor de arqueologia e etnologia do museu. E consta lá também que existe uma autorização de guarda da Prefeitura de Itacoatiara, né? O Centro de Arqueologia de Manaus ainda não tem essa autorização. Ele tem uma lei de criação, que é a lei de número 2720, de 23 de dezembro de 2020, uma lei municipal, da Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito anterior de Manaus, que é uma lei apenas de criação, né? De exposição, de guarda, caráter de pesquisa, enfim, quais são as atribuições do Centro de Arqueologia de Manaus. E aí no final diz que sobre a sua operacionalização, sobre o seu funcionamento, vai ser definido em regimento interno. Claro que ainda não tem regimento interno porque não está funcionando, né? Não tem quadro funcional. A Manaus Cult só tem
uma profissional técnica de patrimônio cultural, que é uma arqueóloga, né? Que eu imagino que ela esteja à frente das tramitações burocráticas para a abertura do centro. Eu vi noticiário na internet de um portal que no ano de 2021 houve um acordo entre IPHAN, Implurb, Manaus Cult, né, para fazer uma parceria para a abertura desse equipamento cultural, com colaboração financeira de um fundo municipal de algo urbano de Manaus. Eu não lembro a sigla agora exatamente. Então, eu recomendo que a Manaus Cult, como eu já venho falando nos vídeos, faça concurso público para o quadro técnico, não só de gestão cultural, mas de gestão patrimonial dos equipamentos culturais municipais, todos eles já citados aqui: Biblioteca Municipal, Museu da Cidade, CC Oscar Ramos, Centro de Arqueologia de Manaus, né? Café Teatro, né, que não tem pessoal também, o Café Teatro não tem pessoal técnico. Então, para o CC Cultural, o que na prática é o Museu Oscar Ramos, também precisa de um quadro técnico, precisa de pessoa formada em artes visuais, um museólogo. A prefeitura não tem museólogo, assim como a Secretaria de Cultura do Estado também não tem museólogo no seu quadro efetivo, nem cargo em comissão não tem. Então, eu reivindico aqui aproveitar esse momento do Festival Passo a Passo, que um dos objetivos é dar visibilidade ao Centro Antigo. E aí eu me pergunto, o Centro de Arqueologia vai continuar fechado? O Museu da Cidade provavelmente vai estar aberto? O Café Teatro vai estar fechado, né? Não acredito que até o dia do Festival Passo a Passo a administração da Manaus Cult vai ter saído de lá, né? E nos festivais passados, o Café Teatro era um lugar também de apresentações teatrais. Isso acontecia e provavelmente esse ano ainda não vai ter, ano passado não teve, né? O Museu da Cidade fica aberto, o CC Oscar Ramos também provavelmente vai estar aberto. O Museu do Porto vai estar fechado, não vai ter tempo hábil para readequação para abertura. E essa é a situação. A Biblioteca Municipal está longe do espaço do Festival Passo a Passo, então aproveitar o momento aí. Vamos ter um festival e aí vai estar aberto só o Museu da Cidade, CC Oscar Ramos, né? Vai ser cumpridos os objetivos de valorização patrimonial daquela área, né? Fica aí os questionamentos e pedido de planejamento para esses equipamentos culturais municipais, já que são tão poucos comparado aos equipamentos culturais estaduais. Até o próximo vídeo.